Declaro aberta a presente sessão solene em comemoração aos 160 anos da instalação do Fórum Nereu Ramos da comarca de Lages. Passo a palavra ao mestre de cerimônias. Senhoras, senhores, boa noite. É com prazer que a Câmara de Vereadores de Lages os recebe na noite de hoje, sob a presidência do vereador Luiz Marim, em sessão solene que concede diploma de honra ao mérito em comemoração aos 160 anos de instalação da comarca de Lages, hoje Fórum Nereu Ramos. Aprovada pelo Decreto Legislativo número 0014/2019, de iniciativa dos vereadores Luiz Marim e Tiago Oliveira, homenageia também juízes, desembargadores e servidores do Fórum Nereu Ramos. Senhoras e senhores, gostaríamos de convidar neste momento para fazer parte da mesa dos trabalhos as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Lages, Antônio Seron. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, doutor Rodrigo Tolentino. Convidamos o ilustríssimo senhor comandante da 2ª Região da Polícia Militar, coronel Zelindro Ismael Farias. Convidamos o ilustríssimo senhor comandante do 1º Batalhão Ferroviário, coronel Kleber Machado Arruda. Convidamos o ilustríssimo senhor comandante da 2ª Região do Corpo de Bombeiros, coronel Edson Tadeu Stank. E, finalmente, convidamos o excelentíssimo senhor juiz diretor do Fórum, doutor Ricardo Alexandre Fiuza, que receberá, em nome do Fórum, a honraria. Senhoras e senhores, composta a mesa de autoridades, neste momento, em posição de respeito, acompanharemos a execução do hino nacional brasileiro. Para este ato, contamos com os músicos Mauriceia Base, no vocal, José Cláudio Mesalira, no violão e Paulinho Guazelli, no acordeon. Formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece.
amada Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado o sol do novo mundo, do que a terra mais barriga, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostenta as estrelado, e diga o verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado, mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, meus filhos deste solas, mãe, gentil pátria amada, Brasil. Agradecemos aos músicos Mauriceia Base no vocal, José Cláudio Mesalira no violão e Paulinho Guazelli no acordeon, que permanecerão conosco para ainda voltarem a se apresentar nesta sessão solene. Registramos as presenças dos excelentíssimos senhores vereadores Lucas Neves, Maurício Batalha, Jair Júnior, Amarildo Farias, Tiago Oliveira e Jean Pierre. Registramos as ausências justificadas por carta dirigida à presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Bruno Hartmann, Daniel David Moro, Osni Freitas, João Maria Chagas e Aida Ofer, que, por motivos de compromissos anteriormente agendados, não podem se fazer presentes. Recebemos correspondência do excelentíssimo senhor desembargador Salim Shed dos Santos, que diz: cumprimento Vossa Excelência e demais integrantes da Câmara de Vereadores de Lages pela iniciativa de homenagear a comarca de Lages por ocasião das comemorações dos 160 anos de sua instalação. Impossibilitado de comparecer, não poderia deixar de registrar minha satisfação de ter judicado nessa comarca durante 15 anos, oportunidade em que aprendi a respeitar e admirar a cidade de Lages e seu povo. Desembargador Salim Shed dos Santos. Gostaríamos de registrar as presenças de Tiago Gonçalves Moreno Gomes, delegado de polícia de Correia Pinto, neste ato representando Fabiano Henrique Schmidt, delegado regional da 8ª Delegacia Regional de Polícia. Carlos Renato Silva Teive, promotor de Justiça da 14ª Promotoria de Justiça de Lages, do Ministério Público de Santa Catarina, neste ato representando Fernando da Silva Comim, Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina. Registramos a presença de Alexandre Karazawa Takashima, juiz de direito da 2ª Vara Criminal de Lages, da comarca de Lages, representando a Coordenadoria dos Magistrados de Santa Catarina. Presença do desembargador Henry Goy Petri Jr., Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Andréia Cristina de Souza Haus, juíza da 3ª Vara do Trabalho, do Fórum do Trabalho de Lages, 12ª Região, representando a direção do Fórum Trabalhista. Rodrigo Goetten de Almeida, presidente da OAB Subseção Lages. Registramos a presença de Agnello Miranda, procurador-geral do município de Lages, do doutor Renan Pellens, delegado da DEPICAME, Luciana Rodermel, delegada da DEPICAME, Tenente-Coronel Alfredo Nogueira, comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, Marlina Cif, secretária municipal de Políticas Públicas da Mulher, e também de Juliano Polese, excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Lages.
Gostaríamos de agradecer as presenças de familiares, de amigos, dos homenageados, de todos aqueles que fazem parte da família Fórum Nereu Ramos de Lages. Gostaríamos também de agradecer a presença da imprensa, representada por repórteres e jornalistas, demais autoridades como um todo. Também agradecer à comunidade presente no plenário Nereu Ramos da Câmara de Vereadores, aos internautas que acompanham a sessão solene pela TV Câmara, com transmissão pelo Facebook ao vivo e mais tarde também à disposição no YouTube. Senhoras e senhores, neste momento faremos a apresentação de um audiovisual, material este produzido pela equipe da TV Câmara. O túnel do tempo se abre para uma revisita a Lages e sua história jurídica. Criada em 1858, a comarca foi instalada em 1859. Da época em que os registros eram escritos a caneta tinteiro de bico de pena ao mundo digital do século XXI, passaram-se 160 anos. Muitos servidores do antigo Fórum Nereu Ramos, inaugurado em 1949, permanecem na ativa na instituição que funciona desde 1993 na Avenida Belisário Ramos. Eu entrei no Fórum em 86, e eu lembro bem do Fórum Antigo. E quando eu cheguei no Fórum Antigo, nós tínhamos ali 3 varas criminais e 4 varas cíveis. E ali, feitos da fazenda, menores, elas eram todas juntas, não eram ainda varas separadas. Então o trabalho era todo ali, o número de funcionários era menor, né? Hoje o número de funcionários é bem maior. E o fórum era mais reduzido. E nós tínhamos no Fórum Antigo ali, em frente ao hospital, ali funcionavam as varas cíveis e nós tínhamos as varas criminais que funcionavam no edifício Leida, que era o prédio que tinha na frente ali. Que a contadoria foi a primeira parte do fórum a ser informatizada. Antes da contadoria não tinha computador, não tinha nada. Nós tínhamos máquinas, né? Uma antiga máquina Remington. Quando eu cheguei lá, eu trabalhava numa máquina Remington. Aí quando veio aquelas máquinas Olivetti, eu achei que, nossa, modernidade demais. Achei aquilo incrível, né? Umas máquinas diferentes ali. Você podia corrigir ali, né? Eu trabalhava no júri. Trabalhei algumas vezes no júri datilografando, porque a gente datilografava, o juiz ia nos passando ali os passos do júri e a gente ia datilografando. E daí de vez em quando errava, você colocava o errorex ali, ou mesmo na máquina, você corrigia. E daqui a pouco veio máquina elétrica. Eu achei que não podia inventar mais nada, né? Junto à máquina elétrica ali, daí nós tínhamos o telex, que o telex era uma coisa incrível, você colocava um papel ali e lá do outro lado saíam umas letrinhas, né? Nós tínhamos a Zeli, que era a operadora do telex, então aquilo era incrível. Eu não entendia como é que ela fazia aquela máquina funcionar. O fórum começou praticamente ali a informatização junto com a internet, ali 95 para frente, que o boom começou, e o fórum começou a andar junto ali para frente também. Nós temos um acervo muito antigo, que hoje está no tribunal, a maioria dele é processos históricos que foram remetidos do século passado, foram remetidos para o Museu do Tribunal de Justiça. O processo é inteiro manuscrito. Hoje a gente está se deparando com um judiciário totalmente digital, né? Porque o judiciário, para mim, existe um vínculo muito forte na minha vida, porque cresci aqui dentro e tenho dificuldade de me aposentar, até mesmo porque a gente vê gente. A gente trabalha com processos, mas dentro dos processos existe vida, existe alguém esperando, existe alguém na expectativa que o juiz julgue a ação que ela acha tem direito. Mas a outra parte também tem. Às vezes um processo é a vida de uma pessoa e a pessoa pode se frustrar.
Então, nós aqui, apesar de estarmos lidando com dívidas, com inventários, com processos mais burocráticos, nós estamos lidando com pessoas. Este fórum era uma antiga reivindicação da população da região de Lages e principalmente dos operadores do direito, pois o antigo prédio não comportava mais os setores operacionais do fórum. Assim, Sua Excelência, o desembargador-presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, em parceria com o chefe do Poder Executivo Municipal, se aliaram para realizar a tão sonhada obra em Lages. Uma das formas de integrar os colaboradores é a prática desportiva. Em 1985 foram criados os Jogos do Judiciário em Lages. Hoje o evento abrange todas as comarcas e instituições afins do Estado. Eu entrei no fórum como estagiário em 1983 e nessa época as comarcas faziam quadrangular. Teve uns anos que ele deu uma parada e o Dr. Geraldo, que é o juiz da primeira criminal de Lages, ele trouxe de volta os jogos. Reiniciou em Fraiburgo e até hoje. Lages sempre participou. Já sediou 2 vezes, nós temos 4 títulos. O Fórum Nereu Ramos abrange Lages, São José do Cerrito, Painel e Bocaina do Sul. São 3 varas criminais, 4 cíveis, uma da infância e juventude, uma da família e uma da fazenda. Os moradores dos 4 municípios têm à disposição ainda o Juizado Especial Civil e uma unidade judiciária na Universidade do Planalto Catarinense. Tramitam no fórum quase 65 mil processos. Uma das preocupações é a digitalização de documentos antigos e a implantação de novas tecnologias. Hoje nós somos uma vara completamente digital e estamos iniciando um novo programa que é o EPROC, que vai dar mais agilidade. Então, mudou o ambiente do cartório, saiu aquela papelada, aquela caixaiada, aqueles livros todos já não existem mais. Tudo no computador, tudo prontinho, então melhorou a visão, né, o ambiente e também a rapidez do processo foi bem maior, né, com toda essa evolução tecnológica. Hoje nós colocamos um processo concluído para sentença em questão de 2 meses. Uma coisa que foi observada aqui na primeira vara civil, porque ela é a primeira vara, né, então quando inaugurou o fórum, então a primeira vara instalada foi a nossa. E nessa digitalização a gente achou coisas muito interessantes. Foi um trabalho de 6 meses com estagiários de direito, onde a gente achou aqueles processos escritos a pena ainda, com aquelas letras maravilhosas que hoje em dia ninguém tem mais, né? Foram encontrados casos assim de senhores que tinham escravos, foi encontrado casos de quando veio a abolição, que aí houve uma indenização, porque entendia-se que era uma propriedade, foram desapropriados. E um caso muito bonito que eu vi, que o senhor das terras, ele não tinha herdeiros. E quando ele morreu, quando ele se aproximou, viu que ia morrer, ele dividiu todas as terras dele, alforriou todos os escravos e dividiu essas terras entre os escravos. Houve uma evolução muito grande em questão também de estrutura. Nós tínhamos primeira, segunda, terceira e quarta vara civil. Hoje nós já temos uma estrutura com varas especializadas. A vara de menores só cuida de menores, a vara de família só cuida de família, né? Temos também agora uma execução de sentença criminal, né? Hoje nós temos o assessor de gabinete que ajuda o juiz, o assessor de cartório que também faz esses serviços, temos o pessoal da faculdade, os estagiários que vêm nos ajudar. Então, houve uma evolução bastante grande, né?
Senhoras e senhores, este, portanto, o material produzido pela TV Câmara. Gostaríamos de agradecer à assessoria de imprensa do Fórum Nereu Ramos pelo apoio logístico na produção deste audiovisual. Senhoras e senhores, neste momento gostaríamos de convidar a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor vereador Luiz Marim, um dos proponentes desta sessão solene. Cumprimento o senhor presidente Amarildo, cumprimento os senhores vereadores, o excelentíssimo senhor prefeito municipal Antônio Seron, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, doutor Rodrigo Tolentino, ilustríssimo senhor comandante da 2ª Região da Polícia Militar, tenente PM Zelindo Ismael Farias. Cumprimento o excelentíssimo senhor comandante do 1º Batalhão Ferroviário, coronel Kleber Machado Arruda. Cumprimento o ilustríssimo senhor comandante da 2ª Região do Corpo de Bombeiros, coronel Edson Tadeu Estanque. Excelentíssimo senhor juiz de direito do Fórum, doutor Ricardo Alexandre Fiuza. Cumprimento os senhores homenageados da noite, o juiz de direito aposentado Lauvir Marcarini da Costa, servidores Ana Maria Coelho, Raul Roberto de Carvalho, Campos Iseli Cordeiro de Almeida, servidor terceirizado Arço Costa de Medeiros, juiz Silvio Dagoberto Orsato, Antônio Carlos Junques dos Santos, promotor Janes Faraco Amorim, Faraco, advogados Clóvis Stephens de Albuquerque e advogada Aide Antunes. Eu quero cumprimentar a doutora Luciana Rodermel, Marlina Cif, e em seu nome quero cumprimentar todas as mulheres que se fazem presentes. Eu cumprimento especialmente meu amigo, conselheiro, doutor Edésio Valtric Caon, e em seu nome todos os advogados que se fazem presentes. Continuo cumprimentando, gostaria de cumprimentar a cada um e a cada uma, mas eu agora, o doutor Altamiro de Oliveira, doutor Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, desembargador Stanley da Silva Braga, desembargador José Everaldo Silva e desembargador Eilce Anne Green. Todos os que eu nominei aqui, nossos cumprimentos, e são desembargadores. A gente, às vezes, até diante de um público seleto, se atrapalha um pouco, né, senhores e senhoras? Mas é assim mesmo. Porque até trocaram, né, o protocolo, vereador Tiago, e me colocaram por primeiro aqui, e eu não esperava, mas vamos lá, né? Senhoras e senhores, mais uma vez, autoridades presentes, o Poder Legislativo cumpre o dever funcional na qualidade de representar o povo lajano, destacar o poder
judiciário em Lages, especialmente a instalação de sua comarca nos idos anos de 1859. Como vereador, tenho a honra de participar deste evento que registra a atuação de homens e mulheres na busca de solução dos conflitos entre pessoas e entes jurídicos e governamentais. Para a estabilização de uma sociedade civil, necessário a presença dos três poderes emanados de nossa Constituição. Integro com orgulho o Legislativo, a administração municipal, o Executivo e o Poder Judiciário está representado pelo tripé da magistratura, promotoria e advocacia. Para o cumprimento da lei dos homens, seu intérprete e executor é o magistrado, cuja palavra final é emanada após a integração processual do Ministério Público e da advocacia. O juiz deve decidir segundo os preceitos legais, pois defende a sociedade, julgando o caso concreto. A comarca de Lages foi criada em 1858 e a instalação ocorreu em 1859, no endereço num sobrado à Rua Nereu Ramos, onde hoje está o edifício centenário. As reuniões mais importantes, como o Tribunal do Júri, funcionava na prefeitura, e alguns cartórios em casas particulares. Em casas particulares em locais longínquos. Histórias de minha cidade, de Edésio Neri Caon, página 86. E em 12 de 3 de 1949, foi inaugurado o novo Fórum de Lages, que recebeu o nome de Nereu Ramos, onde hoje está localizado o Museu Tiago de Castro. Em 27 de 3 de 93, foi inaugurado o atual prédio na Avenida Belisário Ramos. A instalação da comarca de Lages, em 1859, tinha o maior território estadual. Licurgo Costa, no livro O Continente das Lages, volume 2, noticia que a lei de 12 de 8 de 1834 suprimiu a comarca de Lages, passando esta a pertencer à comarca de Santo Antônio dos Anjos de Laguna, sendo restabelecida em 1886 por decisão dos deputados provinciais, nomeando o doutor Francelísio Guimarães o juiz. Deste retorno funcional, a comarca frutificou e gerou, por desmembramentos, as comarcas de Curitibanos, São Joaquim, Bom Retiro, Anita Garibaldi, Campo Belo do Sul, São José do Cerrito, Otacílio Costa e Correia Pinto. Destacando os escritores lajanos em Histórias de Minha Cidade, o destaque pertence ao magistrado que aqui judicou Mário Teixeira Carrilho, de 1920 a 1946, quando aposentou-se e passou ao exercício da advocacia. Pelo Ministério Público foi lembrado o trabalho de Emídio de Azevedo Filho, e como advogado, o destaque para Celso Ramos Branco, todos
de saudosa memória. Na visão de Licurgo Costa, o destaque da magistratura está nos desembargadores lagianos Adalberto Belisário Ramos da Costa, Francisco Mai Filho, Wilson Vidal Antúnio Sênior e o ministro do STJ, Hélio Melo Mosman. Este vereador utilizou estes dados e menções históricas, ratificando os nomes dos profissionais, sem demérito a todos aqueles que nestes 160 anos militaram em favor da justiça lagiana. Sem dúvida, este momento corresponde à consolidação total da comarca de Lages como fonte distribuidora de justiça aos mais necessitados. Sabemos das dificuldades que passa a instituição, mas, como vereador, tenho a plena convicção que podemos contribuir para a pronta eficácia solução dos conflitos. Interpretando o pedido dos munícipes, especialmente os periféricos desta nossa cidade, estamos a pleitear mutirão ou criação da segunda vara da família de Lages. Visto a enorme demanda superior ao melhor desempenho dos titulares daquele cartório. Ao encerrar, desejo a todos os magistrados, promotores e advogados a mais perfeita harmonia no desempenho de suas funções, para que a justiça lagiana, em todas as esferas, sempre seja digna de seus agentes e satisfatória dos anseios da população. Parabéns à comarca de Lages por seus 160 anos. E em tempo, eu quero cumprimentar a juíza federal do trabalho, Andréia. Desculpe que eu estava aqui e em seu nome eu cumprimento mais uma vez todas as autoridades. Obrigado por estar presente aí. E uma boa noite a todos e a todas. Obrigado, excelentíssimo senhor vereador Luiz Marim, um dos proponentes desta sessão solene. Gostaríamos de registrar que a maioria das fotos antigas utilizadas no nosso audiovisual pertencem ao Museu Histórico Tiago de Castro. As fotos que ilustram os jogos do Judiciário foram fornecidas pelo entrevistado. Dando sequência a esta solenidade, faremos entrega de placa e certificado. Para isto, convidamos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, doutor Rodrigo Tolentino Colasso, e o excelentíssimo senhor juiz diretor do Fórum, doutor Ricardo Alexandre Fiuza, para receberem das mãos dos vereadores Luiz Marim e Tiago Oliveira, placa e certificado. A placa que foi entregue contém os seguintes dizeres:
Homenagem do Poder Legislativo ao Fórum Nereu Ramos pela passagem dos 160 anos de instalação da comarca de Lages e pelos serviços prestados à comunidade lagiana. Câmara de Vereadores de Lages, Lages, 8 de agosto de 2019. Senhoras e senhores, neste momento faremos a entrega de diploma de honra ao mérito para alguns profissionais de diversos setores do Fórum Nereu Ramos, comemorando estes 160 anos de história jurídica no município de Lages. Neste momento, nós chamaremos juízes que há mais tempo atuam na comarca de Lages. Silvio Dagoberto Orsato, natural de Xanxerê, em Santa Catarina, é casado com Mônica e pai de 4 filhos. Ingressou na magistratura estadual em 1992 como juiz substituto nas comarcas de Joinville e Caçador. Promovido a juiz de direito, trabalhou nas comarcas de Fraiburgo e Santa Cecília. Desde 19 de março de 2001, está na comarca de Lages e atualmente é juiz de direito do Juizado Especial Cível. Em função de viagem anteriormente marcada, será representado pela doutora Elizabeth Hartmann, advogada na comarca de Lages. Portanto, neste momento foi entregue pelo vereador Tiago Oliveira esta homenagem ao juiz Silvio Dagoberto Orsato, sendo representado pela doutora Elizabeth Hartmann. Convidamos neste momento Antônio Carlos Junques dos Santos. Natural de São José, em Santa Catarina, ingressou na magistratura estadual no ano de 1995. Atuou como juiz substituto nas comarcas de Blumenau, Gaspar e Jaraguá do Sul. Promovido a juiz de direito, trabalhou nas comarcas de São Lourenço do Oeste e São Miguel do Oeste. Atua na comarca de Lages desde o ano de 2001 perante a 2ª Vara Cível. Vereador Luiz Marim fazendo a entrega ao excelentíssimo senhor Antônio Carlos Junques dos Santos. Senhoras e senhores, nosso próximo homenageado é um juiz aposentado que encerrou carreira na comarca de Lages. Convidamos Lauvir Marcarini da Costa, natural de Vacaria, no Rio Grande do Sul, é casado com Nelma Amélia Reck da Costa. Formou-se no curso de Ciências Jurídicas no ano de 1969 pela Universidade de Caxias do Sul. Ingressou na magistratura estadual em 1981 como juiz substituto na comarca de Anita Garibaldi. Promovido a juiz de direito, trabalhou nas comarcas de Curitibanos, Itajaí, Capinzal, Joaçaba, Campos Novos, Chapecó, Criciúma e Lages, onde judicou até fevereiro de 1998, quando se aposentou da magistratura. Em 28 de julho de 2009, na sede da OAB Subseção Lages, recebeu o troféu de jubilamento como advogado, atuando até os dias atuais.
vereador Lucas Neves fez a entrega desta homenagem. Nosso próximo homenageado é um promotor de justiça, um dos que há mais tempo atua na comarca de Lages. Convidamos James Faraco Amorim, natural de Tubarão, em Santa Catarina. Formou-se em Direito no ano de 1986 pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ingressou na carreira de promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina em 1988. Atuou como promotor de justiça substituto na circunscrição de Mafra e promovido a promotor de justiça titular na comarca de Bom Retiro. Também passou pelas comarcas de Mondaí e Campos Novos. Atua na comarca de Lages desde o ano de 1994. Vereador Maurício Batalha fez a entrega da homenagem a James Faraco Amorim. Nosso próximo homenageado é o advogado com maior tempo de atuação na comarca de Lages. Vamos receber Clóvis Steffen de Albuquerque. Natural de Lages, é casado com Vânia Maria Ferrari de Albuquerque e pai de 5 filhos. Iniciou o curso de Direito na Universidade Federal de Santa Catarina em dezembro de 1960. Em 1973, passou a integrar o quadro jurídico do Banco do Brasil, com núcleo criado na agência de Lages. Como autônomo, desenvolveu atividade profissional nas comarcas de Lages, São Joaquim, Anita Garibaldi, Campos Novos, Santa Cecília, Florianópolis, Caçador, Rio do Sul, Blumenau, Chapecó e Videira, e nas comarcas de Vacaria e Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. Atua até os dias de hoje na advocacia. Vereador Jair Júnior fez a entrega desta homenagem. Nosso próximo homenageado, a advogada de maior tempo militando na comarca de Lages. Senhoras e senhores, estamos falando de Aide Antunes. Natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, é mãe de 3 filhos. Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC, no ano de 1965. Atuou no Magistério Superior nas faculdades FACIP Lages e FURB Blumenau. Exerceu o mandato de juíza classista na Justiça do Trabalho de Lages e Curitibanos. Atua profissionalmente nas áreas de Direito Civil, Penal, Trabalhista, Empresarial e Administrativo. Vereador Jean-Pierre Ezequiel fez a entrega da honraria a Aide Antunes. Agora, homenagem à servidora com mais tempo de casa na comarca de Lages. Convidamos Zeli Cordeiro de Almeida, natural de São José do Cerrito, em Santa Catarina. Contratada no regime CLT em 1º de dezembro de 1977. Enquadrada no cargo de agente de serviços gerais em 1º de novembro de 1989 por transformação. Enquadrada no cargo de agente de apoio administrativo em 30 de maio de 2017. Atua há 42 anos na comarca de Lages e hoje desenvolve suas funções na Central de Mandados.
Zeli Cordeiro de Almeida recebeu sua homenagem das mãos do vereador Amarildo Farias. Finalmente, senhoras e senhores, convidamos o nosso próximo homenageado, o servidor que há mais tempo atua na comarca de Lages. Estamos falando de Raul Roberto de Carvalho. Natural de Lages, tomou posse e assumiu o exercício no cargo de oficial de justiça em 23 de março de 1979, na comarca de Lages. Graduou-se no curso de psicologia no ano de 2008. Atua na função de oficial de justiça há 40 anos. Vereador Luiz Marim fazendo a entrega. Dando sequência, convidamos a servidora com maior tempo de serviço na comarca de Lages, Ana Maria Coelho. Natural de Lages, graduou-se em assistência social na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC, em 1979. Durante a graduação, estagiou no Juizado de Menores de Curitiba, razão pela qual se sentiu motivada a prestar concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ingressou no quadro de assistente social do Tribunal de Justiça no ano de 1980. Nesta época, havia somente uma assistente social no quadro de pessoal com atuação na comarca da capital. Foi neste período que ela e outras 9 colegas construíram os primeiros instrumentais técnico-operativos para a operacionalização da atuação do assistente social na Justiça Catarinense. Atua há 39 anos no setor de serviço social. Vereador Tiago Oliveira fazendo a entrega a Ana Maria Coelho. Senhoras e senhores, convidamos o servidor terceirizado que tem maior tempo de casa na comarca de Lages, Narzo Costa de Medeiros. Natural de Lages, casado e pai de 2 filhas. Contratado pela empresa Liderança, Limpeza e Conservação em 17 de julho de 2003, na função de servente. Em 1º de fevereiro de 2013, foi indicado para o cargo de zelador pela mesma empresa. Em 4 de setembro de 2018, face ao término do contrato do Tribunal de Justiça com a empresa Liderança, ele então foi recontratado. Narzo Costa de Medeiros. Gostaríamos que todos permanecessem em seus lugares e convidamos todos os vereadores para se juntarem aos homenageados para que a imprensa possa fazer a foto oficial deste momento tão importante nesta sessão solene na Câmara de Vereadores.
Agradecemos aos homenageados, aos vereadores. Feita a foto oficial juntamente com os vereadores e os homenageados, passamos agora à próxima etapa desta nossa solenidade. Senhoras e senhores, gostaríamos de ouvir as palavras de algumas autoridades e, abrindo este espaço nesta sessão solene, convidamos a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor vereador Tiago Oliveira, um dos proponentes desta sessão solene. Boa noite a todos. Uma grande noite de homenagem nesta Casa Legislativa, na qual a gente fica honrado em fazer parte e ser proponente desta grande matéria. Queria cumprimentar o presidente desta sessão, o vereador Luiz Marim, o excelentíssimo senhor prefeito Antônio Seron, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Rodrigo Colasso, senhor comandante da 2ª Região da Polícia Militar, Coronel Zelindro Ismael Farias, senhor comandante do 1º Batalhão Ferroviário, Coronel Kleber Machado Arruda, excelentíssimo senhor juiz de direito do Fórum, Dr. Ricardo Fiuza, e o comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Edson Tadeu Stank. Nosso boa noite a todas as autoridades. Meu colega vereador, Dr. Luiz Marim, já colocou os dados históricos e técnicos, né, dessa comarca de Lages, que faz 160 anos de história. Eu vou aqui dar uma tônica diferente ao discurso, vou falar um pouco do meu convívio, da minha história perante a comarca de Lages. A comarca de Lages fez muita parte da minha vida. Quando eu cheguei aqui em 94, junto com o meu pai, que foi promovido para cá para ser juiz de direito, a minha vida era escola, casa e o Fórum Nereu Ramos. Às vezes o pai, por diversas vezes, né, ficava até as 10 horas da noite, trabalhando, e eu e meu irmão, a gente ficava na sala de audiência jogando futebol, uma bolinha do Avaí que tinha na mesa do pai. E muito me honra saber que hoje tem o nome do meu pai na placa de entrada do Fórum Nereu Ramos. Isso nos deixa até emocionado pela história que a gente tem nesse município. Tenho certeza que a proximidade que hoje o desembargador Altamir de Oliveira deu na época da comunidade junto ao Poder Judiciário foi muito importante. E aqui eu vejo juízes daquela época que hoje são desembargadores, que me buscavam no colégio, como o Dr. Petri, Dr. Ariovaldo, pessoas que fizeram parte da minha vivência, da minha criação. Isso, para mim, é muito importante. Quero aqui também deixar um beijo especial à doutora Mônica, minha mãe. Em seu nome, todas as mulheres estão presentes na noite de hoje. E homenagear a todos os funcionários e servidores do Fórum Nereu Ramos pelo serviço prestado a toda a nossa região e a nossa cidade. Dizer da nossa alegria e da competência que tem essa comarca, que hoje é uma das mais céleres do nosso estado de Santa Catarina, entregando um serviço de qualidade a todos aqueles que às vezes não gostariam, mas precisam, né, buscar o seu direito junto à nossa comarca. Tenho certeza que lá nós temos pessoas muito responsáveis e entendem que quando o direito é necessário, é lá dentro daquela casa que se dá, então, as decisões. Agradecer mais uma vez a presença de todos, a casa cheia, né, do vereador Luiz Marim. Casa cheia, a gente fica muito contente. Isso demonstra o prestígio que tem o Poder Judiciário dentro do nosso município. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Agradecemos ao vereador Tiago Oliveira, um dos proponentes desta sessão solene. Senhoras e senhores, convidamos a fazer uso da palavra o ilustríssimo senhor comandante do 1º Batalhão Ferroviário, Coronel Kleber Machado Arruda. Uma boa noite a todos, em especial a todas as autoridades aqui presentes do Poder Judiciário, autoridades e servidores do Poder Judiciário,
Uma boa noite, os meus cumprimentos a todas as autoridades aqui da mesa. O meu agradecimento aqui, em particular, à presidência da Câmara e ao Dr. Ricardo Fiuza pelo convite para fazer parte dessa homenagem. O resgate histórico aqui feito pelo nosso vereador Luiz Marim foi fantástico, né? Nós, no Exército Brasileiro, valorizamos muito essa questão da história. O nosso batalhão aqui em Lages já tem 164 anos também, muito próximo aqui da instalação da comarca de Lages, e é muito importante isso. Resgate histórico é tudo para a sobrevivência das instituições, para a continuidade das instituições e etc. Então, em nome do Exército Brasileiro, em nome do 1º Batalhão Ferroviário, os nossos parabéns pelos 160 anos aqui da comarca de Lages. Parabéns a todos os que integram o Poder Judiciário aqui em Lages. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Coronel Kleber Machado Arruda, comandante do 1º Batalhão Ferroviário. Senhoras e senhores, neste momento convidamos a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor prefeito do município de Lages, Antônio Seron. Cumprimentar o vereador Luiz Marinho, o Tiago, os proponentes dessa sessão solene importante. Eu estendo cumprimento a todos os vereadores aqui presentes, o Jean-Pierre, o Amarildo, o Jair, o Maurício, Lucas, e em nome deles todos os vereadores do Poder Legislativo. E parabéns por essa feliz e oportuna homenagem. Queria cumprimentar aqui o excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Dr. Rodrigo Colasso, comandante da 2ª Região da Polícia Militar, Coronel Zelindro, cumprimento também o Tenente Coronel Alfredo Nogueira dos Santos, comandante da nossa Polícia Militar da Companhia aqui de Lages, cumprimentar o comandante do Batalhão Ferroviário, caro Coronel Kleber, comandante do Corpo de Bombeiros, caro amigo Tadeu Stank, cumprimentar o senhor juiz do Fórum, Ricardo Alexandre Fiuza, cumprimentar a todas as pessoas aqui presentes e com muita satisfação também os demais desembargadores aqui presentes, o desembargador Altamiro de Oliveira, o desembargador Ariovaldo, Rogério Ribeiro da Silva, desembargador Stanley da Silva Braga, desembargador José Everaldo da Silva, desembargador Aide Denise Green, desembargador Henry Petri Júnior, e peço permissão ao presidente da OAB, Dr. Rodrigo, em nome do Dr. Clóvis e da doutora Aide, cumprimentar e homenagear todos os advogados aqui presentes. A minha saudação a todos os funcionários do nosso fórum, todos os servidores, cumprimentar toda a comunidade aqui presente e dizer da alegria, neste momento, de estarmos vivenciando, nesta sessão tão solene e importante, a história da comarca de Lages. Lages, com seus 252 anos, indo para 253 anos de existência, há 160 anos. Ali na Praça João Costa, na Casa de Câmara e Cadeia. Era assim que se chamava, e é ali que funcionava a cadeia pública e a Câmara de Vereadores. Ali começou com seu primeiro juiz titular Joaquim José Henrique. E num Estado democrático de direito, em que a sociedade, infelizmente,
nós vivemos neste sistema político, em que os poderes independentes e harmônicos têm a responsabilidade de organizar toda a nossa sociedade. O legislativo na sua função, o executivo na sua, e o judiciário, servindo de apoio, de amparo, de abrigo. É o local em que a sociedade dirime e tem o braço amigo para a superação de conflitos, para que a sociedade organizada ela possa, felizmente, cada vez viver com mais justiça, com mais dignidade e, acima de tudo, com mais segurança na sua organização e na sua vivência. Hoje, o Fórum de Lages, ele atende em torno de 170, 180 mil pessoas. E é um dado que nos chama a atenção. Quase 70 mil processos para serem atendidos, estudados e decididos. Numa conta de padeiro rápida, a cada 2,5 pessoas, uma ação no fórum da nossa comarca. A responsabilidade, doutor Cachadima, né? E a todos os juízes e desembargadores aqui presentes. E como a sociedade, ela pode estar segura, porque ao longo da história, e no caso, a comarca de Lages, a 5ª mais antiga do estado de Santa Catarina. Se Lages, nos seus 252 anos, é uma cidade com uma história linda, com povo ordeiro, trabalhador, nós não teríamos chegado no estágio que nós estamos se nós não tivéssemos tido, nestes 160 anos, o nosso porto seguro, que é o Poder Judiciário e o nosso Fórum de Lages. Então, em nome do povo de Lages, queria cumprimentar a todos aqueles que neste mais de século e meio deram a sua contribuição, o seu saber, o seu conhecimento, o seu discernimento humano, para que Lages fosse hoje uma cidade feliz, uma cidade organizada, uma cidade que a cada dia tem mais vontade de crescer e tem mais vontade de acolher o seu povo. E aqueles que não são de Lages, que hoje estão aqui, as nossas boas-vindas, e Lages fica muito feliz quando recebe o povo de outras regiões. Que Deus abençoe a todos e que Deus continue iluminando, que o nosso judiciário continue sendo cada vez mais o nosso porto seguro. Muito obrigado. Obrigado, prefeito Antônio Ciron. Neste momento, gostaríamos de ouvir o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, doutor Rodrigo Tolentino Colasso. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Eu gostaria de, inicialmente, cumprimentar e agradecer os dois vereadores proponentes dessa sessão, o vereador Luiz Marim e o vereador Tiago Oliveira. Vereador Tiago Oliveira, conhecido desde tenra idade, já que eu tive a oportunidade de fazer o curso de Direito junto com o seu pai, e conheci o Tiago nessa fase de jogar futebol em fórum, felizmente com a bola do Avaí, né? Muito importante isso.
Então, eu queria, em nome dos dois vereadores, cumprimentar todos os demais vereadores da Câmara, agradecer o convite, parabenizar pela acolhedora sede e transmitir também minha homenagem ao prefeito pela bela cidade que Lages representa hoje, cidade organizada, realmente uma cidade limpa, desenvolvida. Prefeito que é amigo de longa data do Judiciário, desde a época que exerceu o mandato de deputado. Então, é aqui uma satisfação que a comarca complete essa data e que o senhor esteja à frente dos destinos da cidade. Aí. Também queria cumprimentar os juízes da comarca, na pessoa do nosso colega Ricardo Fiuza, diretor do Foro. Tenho, assim, muito orgulho da magistratura de Lages, da região. É uma magistratura que é muito reconhecida, operosa, trabalha muito bem conceituada, e não só agora, isso é ao longo do tempo nós tivemos no Poder Judiciário sempre grandes representantes aqui em Lages. Senhores servidores, todo mundo, às vezes, muita gente às vezes esquece que as decisões da Justiça, sem os servidores, elas não se materializam, e muitas vezes a gente acaba concentrado muito em falar da sentença, do parecer do Ministério Público, mas por trás disso tem toda uma máquina que precisa se mover, que se move, e essa máquina é movida diariamente, às vezes de forma até anônima e silenciosa, pelos senhores. E se hoje a comarca ela é reconhecida, se o Poder Judiciário é reconhecido aqui, isso é muito mais uma atribuição positiva dos senhores que permanecem sempre aqui, até do que juízes e membros do Ministério Público que muitas vezes não permanecem aqui por longo tempo. Então, eu queria deixar aqui registrado o meu orgulho, a minha satisfação de poder cumprimentar a cada um dos servidores de Lages nessa data em que a comarca completa os 160 anos. Cumprimento também as demais autoridades militares que integram essa mesa. Quero fazer uma referência aos meus colegas desembargadores que vieram também a essa sessão, o desembargador Henri Petri Júnior, que é corregedor-geral da Justiça, foi juiz aqui durante um bom tempo, a corregedoria é responsável pelo apoio, pela fiscalização de toda a magistratura do Estado, uma pessoa que tenho certeza que deixou aqui as melhores lembranças e coopera com a nossa administração de forma decisiva. Assim como o colega Altamiro de Oliveira, que é um dos vice-presidentes do tribunal. Não há como ter acesso aos tribunais superiores em matéria civil ou comercial sem que isso passe pelo crivo de Sua Excelência, que desenvolve também um brilhante trabalho junto à direção do tribunal. Então, são dois colegas de administração aos quais eu tenho o maior carinho, o maior agradecimento pelo tanto que colaboram. Temos aqui também aquilo que no tribunal nós chamamos a bancada de Lages, que são os desembargadores que, principalmente por afinidade afetiva, nunca deixam de levantar a bandeira de Lages, nunca deixam de levantar as causas que o sistema judicial, que o Poder Judiciário de Lages defende. O desembargador Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, a desembargadora Aide Denise Green, o desembargador José Everaldo da Silva e o desembargador Stanley da Silva Braga. São colegas que têm a marca de terem trabalhado aqui, formado boa parte da sua carreira aqui nessa região e até hoje mantém essa ligação com Lages, esse amor por Lages. E por isso eu tenho assim muita convicção em dizer que poucas cidades comemorariam o seu aniversário de comarca com tantos desembargadores presentes. Acho que essa relação afetiva dos senhores é muito impressionante. Então agradeço, assim como a presença de todos os juízes, também agradeço a presença dos senhores servidores. Só rapidamente
algumas pessoas que foram homenageadas aqui, que merecem realmente todo o nosso carinho, o colega Antônio Junques dos Santos, o doutor Silvio Sato também não está, mas o colega, para nós, Tunico, que sentou praça aqui em Lages e presta um relevantíssimo trabalho. O doutor Lauvir, que eu há algum tempo não via, o doutor Lauvir tenho certeza que uma marca que ele deixou, que é uma marca muito do povo lagiano, que é a gentileza, né? Porque poucas pessoas são tão educadas, tão gentis, exerceu a magistratura com tanto carinho, com tanta educação, quanto o doutor Lauvir. É uma referência para todos nós. Eu fico muito feliz em vê-lo aqui, recebendo a sua homenagem ao lado da sua esposa e ao lado da sua família. Então, meus parabéns ao senhor e desejo-lhe uma vida bastante longa e sempre cheia de felicidade junto aos seus. O membro do Ministério Público, James Faraco Amorim, eu acho que nós trabalhamos juntos, talvez em Bom Retiro. Eu me lembro quando eu era substituto aqui e vejo que o tempo passou para mim, não passou para Vossa Excelência. Assim como também quero fazer um registro, as servidoras de Lages, eu acho que trabalhar em Lages faz bem, porque todas elas, apesar de muito tempo, porque foi anunciado aqui, todas elas com aparência muito jovem. Então, eu tenho a impressão que ou é a água do Rio Caveiro, ou então talvez o trabalho no fórum seja reconfortante, porque todas têm uma aparência muito jovem. Então, estão de parabéns todas as senhoras. O Dr. Clóvis Steffen de Albuquerque, também um advogado que é conhecido não só em Lages, mas em todo o Estado. Parabéns pela homenagem de ser hoje o advogado com mais tempo em atuação aqui em Lages, assim como a doutora Aide Antunes, né, nossa representante das mulheres na advocacia, meus cumprimentos também. Os servidores, como eu disse, que são responsáveis pela história da comarca, Dona Zeli, o senhor Raul, a Dona Ana, o senhor Narso Costa de Medeiros, eu queria também deixar aqui o meu agradecimento. As pessoas que prestaram depoimento falaram muito da sua identificação com a justiça, com o Poder Judiciário. Em tempos tão difíceis, tem pessoas, dentre essas, que poderiam estar aposentadas e dizem aqui de público, não, eu não consigo ficar aposentada porque a minha história está ligada ao Poder Judiciário. Isso é basicamente isso que faz a justiça, é basicamente isso que move a justiça, e por isso eu quero deixar aqui também um abraço a cada um dos senhores. Rapidamente, uma reflexão: a comarca completa 160 anos e foi bem mostrado aqui o tempo da escrita com bico de pena, em que as pessoas tinham letras lindas, né? Porque quando a gente olha os livros, esses livros antigos no tribunal, é impressionante a qualidade da caligrafia que as pessoas tinham. Hoje a gente já não escreve, mas quando vai escrever, normalmente a letra já não é boa. Mas, ainda que a gente tenha evoluído do bico de pena, daquela mesa, daquela aparência bastante antiga que nós vimos naquelas fotografias do fórum, para hoje, uma justiça digital, sem papel, conectada, é interessante que a gente vai olhar e, de qualquer modo, há 160 anos nós temos a mesma função. A nossa função, ela não variou. Nós continuamos à disposição das pessoas para restabelecer aquilo que se tem como senso de justiça. E nós fazíamos isso há 160 anos atrás e provavelmente vamos fazer isso daqui a 300 anos à frente, porque é difícil imaginar a sociedade conseguindo se organizar decentemente, sem uma instância que possa, com neutralidade e distância, resolver conflitos, que podem ser conflitos antigos de escravidão, mas podem também ser conflitos modernos, de conflitos digitais, mas é difícil imaginar a sociedade funcionando sem uma instituição que resolva esses problemas. Então, ainda que nós não usemos mais o bico de pena, e usemos hoje as redes digitais, nós vamos provavelmente continuar desempenhando esse nosso trabalho com o apoio do Ministério Público, com a necessidade de um advogado. E isso é importante para nós,
no sentido de que, por mais dificuldade que as instituições no Brasil passem, e o Judiciário também passa, nós nos mantenhamos sempre motivados a prestar um serviço de qualidade, um serviço bom e um serviço cada vez melhor. Então, eu quero aqui, em nome do Tribunal de Justiça, em nome do Poder Judiciário, dizer do contentamento de nós estarmos aqui nesse dia de aniversário da comarca, poder expressar aqui o agradecimento e o reconhecimento do Tribunal de Justiça a cada um que botou um tijolo na construção dessa história. Agradecer também o apoio das entidades, porque as entidades aqui, todas elas, Executivo, Legislativo, autoridades militares, todas elas demonstraram a alta consideração que tem pelo Poder Judiciário e, sem dúvida alguma, esse entrosamento, esse entendimento acaba resultando em progresso para a cidade. Então, em nome do Poder Judiciário, eu quero dar parabéns a todos, muitas felicidades e que a gente tenha ainda muitas oportunidades de comemorar outros anos de vida à comarca de Lages. Parabéns a todos. Obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo Tolentino Colasso, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Senhoras e senhores, encerrando a nossa série de pronunciamentos, ouviremos agora o excelentíssimo senhor juiz, diretor do Fórum, doutor Ricardo Alexandre Fiuza. Boa noite a todos. Cumprimento o vereador Luiz Marim, presidindo essa sessão solene. Nos recepciona nessa casa, assim como em seu nome, os demais vereadores presentes. Cumprimento especial os vereadores, o vereador Tiago Oliveira, e também o Luiz Marim, autores do decreto legislativo número 14/2019, que nos homenageia neste ato. Cumprimento o senhor prefeito municipal, Antônio Seron, e em seu nome, os demais secretários e servidores municipais. Também, em nome dos secretários, a secretária de Políticas Públicas para a Mulher, senhora Marlina Cif. Senhor prefeito, senhores vereadores, peço licença para cumprimentar e, ao mesmo tempo, homenagear algumas pessoas, e em seu nome tantas outras, que dedicam ou dedicaram grande parte de suas vidas ao serviço público judiciário na comarca de Lages. Em nome destas pessoas, magistrados e servidores, é que estamos aqui. São estas pessoas que escrevem a história e traçam os rumos da nossa comarca. Desde logo, peço escusa no caso de omissões certamente involuntárias. Cumprimento o senhor excelentíssimo presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Rodrigo Tolentino de Carvalho Colasso, assim como o excelentíssimo corregedor-geral da Justiça, desembargador Henrique Petri Júnior. Cumprimento o excelentíssimo desembargador Altamiro de Oliveira, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, de quem fui estagiário no início da faculdade. Cumprimento ainda o desembargador Stanley da Silva Braga, com quem trabalhei como técnico judiciário na terceira vara civil da comarca de Lages. Cumprimento ainda a desembargadora Aide Denise Green, o desembargador Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, os juízes auxiliares da presidência do Tribunal de Justiça, doutora Carolina Ranzolin, minha colega de concurso, e também meu amigo doutor Rafael Mas dos Anjos. Cumprimento o Ministério Público, na pessoa dos ilustres promotores de justiça, doutor James Faraco Amorim, um dos mais antigos em exercício na comarca de Lages, juntamente com o doutor Donaldo Rainer, assim como o doutor Carlos Renato Silva Teive, coordenador administrativo do Ministério Público na comarca de Lages, que neste ato representa o excelentíssimo Procurador-Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina, doutor Fernando da Silva Comim. Em seu nome, os demais integrantes do Ministério Público. Não posso deixar de cumprimentar o desembargador José Everaldo Silva, desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Cumprimento também a Defensoria Pública,
e o ilustre presidente da UAB, subseção de Lages, Dr. Rodrigo Guetem de Almeida. Em seu nome, cumprimento os demais advogados presentes, em especial os advogados homenageados, os mais antigos em exercício na comarca de Lages, Dr. Clóvis Albuquerque. Cumprimento ainda sua esposa, Dona Vânia Albuquerque, também foi minha professora no Colégio Industrial. Frequento a casa do Dr. Clóvis, da Dona Vânia, desde pequeno, nas festas de aniversário. São nossos conhecidos de longa data. Minha professora, também presente, Cléria Araldi. Doutora Aide Antunes, conhecida igualmente de longa data, conhecida da minha mãe também, e seus familiares aqui presentes. Saudação da minha esposa, também advogada, doutora Luana Reale. Cumprimento muito especial, doutor Lauvir Marcarini da Costa e seus familiares, juiz aposentado e um dos homenageados de hoje. Em seu nome, cumprimento todos os demais magistrados aposentados. Cumprimento especial aos colegas juízes e juízas da comarca de Lages, inclusive os ausentes, os mais antigos, hoje homenageados, Dr. Antônio Carlos Junques dos Santos, Dr. Silvio Dagoberto Orsato, este último em viagem ao exterior, de férias, neste ato representado pela doutora Elizabeth Hartmann. Também os eminentes magistrados, Dr. Leandro Passig Mendes, meus colegas, Dr. Juarez Rucci, Dr. Francisco Mambrini, Dr. Geraldo Bastos, Dr. Alexandre Takashima, Dra. Gisele Ribeiro, Dr. Reni Batista Neto, Doutora Karina Malisca Peiter, Doutora Aline Ferreira dos Santos. Cumprimento ainda os demais magistrados presentes de outras comarcas. Cumprimento a meritíssima juíza do trabalho em Lages, doutora Andréa Cristina de Souza Haus. Cumprimento a senhora oficial de registro público e, em seu nome, cumprimento os demais oficiais de registro presente, senhora Terezinha Blomer Conrad, titular do primeiro ofício de registro de imóveis da comarca de Lages. Também as oficiais interina Angelita Colombo, do quarto ofício, Cláudia Vitor, do segundo ofício do registro de imóveis, e Daniele Gianicini, da Escrivania de Paz de São José do Cerrito. Cumprimento Coronel Kleber Machado Arruda, comandante do 1º Batalhão Ferroviário da comarca de Lages, assim como o Coronel Zelindo Ismael Farias, comandante da 2ª Região da Polícia Militar, e o Coronel Alfredo Nogueira, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar em Lages, nossos parceiros. Meus cumprimentos também aos delegados de polícia aqui presentes, doutora Luciana Rodermel, doutor Renan Pelens Candolara, doutor Tiago Gonçalves Moreno Gomes, neste ato representando o delegado regional de polícia, doutor Fabiano Schmidt. Polícia Civil também é nossa parceira. Cumprimento também os servidores, estagiários, funcionários terceirizados. Gostaria, sinceramente, de dizer o nome de todos, não fosse pela exiguidade do tempo. Assim, presto homenagem a todas essas pessoas, ainda que de forma genérica, mas aqui representadas pelos homenageados de hoje: Narzo Costa de Medeiros, funcionário terceirizado mais antigo; Zeli Cordeiro de Almeida, agente de apoio administrativo; Ana Maria Coelho, assumiu as funções no então Juizado de Menores em 26 de junho de 1980, há 39 anos. Meus cumprimentos para com quem tenho a grata satisfação de trabalhar nos últimos 7 anos, uma vez que integra a equipe técnica da Vara da Infância e Juventude desta comarca, da qual sou titular. Cumprimento também os servidores da unidade e o pessoal da minha assessoria. Não posso esquecer dos inúmeros servidores, vinculados ou não ao Poder Judiciário, dentre estes os servidores municipais, senhor prefeito. Enfim, todos que de uma forma ou de outra por aqui passaram e ajudaram a escrever a história da nossa comarca. Por muitos anos tivemos o auxílio de servidores públicos municipais e até mesmo estaduais. Muitos deles trabalharam no nosso fórum. Cumprimento também o oficial de justiça, Raul Roberto de Carvalho Campos, oficial mais antigo desta comarca. Não posso esquecer da diligente equipe da Secretaria do Foro, com quem tenho convivido nos últimos meses, na pessoa da competente secretária, a senhora Ionara Gechal Schmidt Silva, também a servidora Jane Costa de Medeiros de Alencar. Demais servidores da Secretaria do Foro e estagiários e terceirizados. Nossos agradecimentos ainda à Fundação Cultural de Lages,
através do senhor Gilberto Roncone, a equipe que organizou este evento, a diligente assessora de imprensa do Tribunal de Justiça na comarca de Lages, Taína Borges, e os servidores e servidoras da Secretaria do Foro, como referi. Agradeço o músico que abrilhantou a nossa cerimônia, Paulinho Guazelli, que também participou do evento de 138 anos da comarca, ainda quando piá. Senhor presidente, senhor corregedor, é com muito orgulho que fui designado para o exercício da direção do Foro da Comarca de Lages ao completar 160 anos de instalação. O juiz de direito Joaquim José Henriques instalou a comarca em 1859, antes deles, porém, como os primeiros representantes da justiça em Lages, no mesmo dia da fundação oficial da vila, em 22 de maio de 1771, segundo a história de Licurgo Costa, foram eleitos pela Câmara de Vereadores, de acordo com o prescrito pelas ordenações do reino, os juízes ordinários Antônio de Souza Pereira e Antônio Rodrigues de Oliveira. Depois destes, tantos outros brilhantes magistrados e magistradas exerceram a judicatura nesta comarca, a exemplo de alguns desembargadores aqui presentes e de outros bem mais antigos nesta ordem. Adalberto Belisário Ramos, como bem mencionou o vereador Luiz Marim, Belisário Ramos da Costa, Francisco Mai Filho, Wilson Vidal Antunes Sênior, Hélio de Melo Mosman e Mário Teixeira Carrilho. Neste ato, presto homenagem a todos os que por aqui passaram e os que aqui permanecem, certamente em razão do amor pela terra. Destaco especial e com carinho, porque com eles trabalhei como servidor no Tribunal de Justiça, a passagem por Lages do homem de grande coração e honradez, além de outras inúmeras qualidades, o excelentíssimo desembargador José Antônio Torres Marques, em 1983, como juiz substituto, depois de 13 de junho de 1990 até 11 de maio de 1993, como juiz titular, tendo exercido a presidência do Tribunal de Justiça durante o biênio 2016-2018. Tenho fé de que a sua convalescença ocorra em breve. Atualmente, temos instaladas 11 varas e uma unidade judiciária na Universidade do Planalto Catarinense. Somos 12 magistrados em exercício, temos em torno de 65 mil ações tramitando no sistema de automação do SAGE, além das recentemente iniciadas pelo EPROC. Para o atendimento da demanda, seja na atividade fim ou de administração, contamos com mais de 130 servidores, além de 21 terceirizados, 17 assessores, mais de 100 estagiários remunerados e voluntários, vigilantes policiais militares. Ou seja, em torno de 300 pessoas trabalhando diariamente nas dependências do Foro Nereu Ramos. Senhor presidente, a história, assim como a estrutura material e a estatística processual, são importantes para quantificar e qualificar o crescimento da instituição e da comarca ao longo destes 160 anos. No entanto, uma instituição é formada por pessoas, e são estas pessoas que fazem com que a nossa instituição, Poder Judiciário de Santa Catarina e particularmente a comarca de Lages, seja lembrada por seu trabalho em prol da comunidade. Um grande número de servidores e magistrados dedicam grande parte de suas vidas à instituição. Por isso mesmo, devem ser lembrados neste ato por fazer com que a comarca de Lages seja grande. Grande no sentido da importância do trabalho de todos, porque não se cumpre o papel do judiciário sem que todos os colaboradores, magistrados e servidores tenham efetiva participação. De nada adiantaria termos a atual estrutura material, com grande investimento em informatização, notável evolução ao longo dos anos, destaco aqui o esforço da atual administração do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, bem como o incansável trabalho dos eminentes embargadores que o antecederam no cargo, se não pudéssemos contar com a valorosa contribuição de todos os nossos colaboradores. Por isso, não fosse pelo tempo exíguo, gostaria de homenagear cada uma dessas pessoas, que, no entanto, fizemos na pessoa dos homenageados de hoje. O olhar voltado para o passado nos orgulha das conquistas, sob todos os aspectos, material, estrutural, humano, profissional. Por outro lado, aponta os defeitos que devemos corrigir,
objetivando o aprimoramento da atividade finalística. A autocrítica é fundamental. As sucessivas administrações do tribunal não mediram esforço para melhorar a estrutura do Poder Judiciário, assim como a atual administração. São exemplos o contínuo processo de informatização e a reposição de servidores, além da criação e reestruturação de unidades jurisdicionais. Senhor presidente, o Poder Judiciário, assim como as demais instituições democráticas, devem estar preparados para os novos desafios, os quais têm enfrentado, especialmente ao longo dos últimos anos. As críticas não são poucas, mas tenho absoluta certeza de que todos nós, servidores e magistrados, fazemos o possível para bem desempenhar a nobre função que nos foi destinada. Enfrenta-se uma demanda nunca vista, dado o acesso à justiça, princípio constitucional. Típico exemplo do fenômeno da judicialização é representado pela preocupante situação da saúde no Brasil, comprometendo sensivelmente o orçamento público, assim como pela interferência do Poder Judiciário em políticas públicas. Contudo, as dificuldades devem ser combustível para o crescimento e não estímulo ao esmorecimento. Por isso, precisamos de um judiciário cada vez mais forte e com reconhecimento da comunidade. Sem a garantia para todos de um judiciário forte, independente, em harmonia com os demais poderes, não há garantia de direitos. Em regimes de exceção, onde prevalece a força, as leis são letras mortas. Por isso, é que me orgulho de fazer parte dessa instituição e da história desta comarca. Embora tenha participado durante períodos intercalados, os quais foram suficientes para reconhecer a sua grandeza e importância para a sociedade, o que neste ato é reconhecido pela Câmara Municipal de Lages. Faço votos de que a nossa querida comarca continue crescendo, se aperfeiçoando, inovando, com muita luta, esforço, criatividade e honradez dos que aqui labutam, sempre com a finalidade principal que consiste na distribuição da justiça para todos. Muito obrigado. Com a fala do Dr. Ricardo Alexandre Fiuza, juiz diretor do Fórum, encerramos a série de pronunciamentos das autoridades que compõem a mesa dos trabalhos desta sessão solene. Com isto, retornam à cena os músicos Mauricéia Base, José Cláudio Mesalira e Paulinho Guazelli. E, senhoras e senhores, convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução da primeira e da terceira estrofes do hino de Lages.
A Câmara de Vereadores agradece aos músicos Mauricéia Base, José Cláudio Mesalira e Paulinho Guazelli. Obrigado por terem participado deste momento tão importante. Senhoras e senhores, devolvo a palavra ao presidente desta sessão solene, excelentíssimo senhor vereador Luiz Marim. Senhor vereador Jean-Pierre, vereador Tiago, vereador Maurício Batalha, vereador Jair Júnior, vereador Amarildo Farias, vereador Lucas Neves, eu agradeço a presença dos senhores aqui, participando. Eu quero agradecer também a todos os servidores desta casa pelos relevantes serviços prestados a cada acontecimento. Quero também cumprimentar os familiares dos homenageados, aos servidores do fórum, enfim, a todos os que nos deram a honra de estarem aqui presentes. Mas antes de finalizar, eu peço permissão porque eu estou alegre, feliz e contente, porque uma sessão linda, maravilhosa, e o povo não está cansado. Vejam que maravilha. É verdade, estão todos ali atentos, alegres também, tanto quanto eu. Eu gostaria novamente de desejar a todos os magistrados, estou repetindo, promotores e advogados, a mais perfeita harmonia do desempenho de suas funções, para que a justiça lagiana, em todas as esferas, sempre seja digna de seus agentes e satisfatória dos anseios da população. Aproveitando também nesta noite para convidar aos que se fazem presentes, no dia 25 de setembro, esta Casa Legislativa irá prestigiar ao senhor Dr. Altamiro de Oliveira, desembargador do Tribunal de Justiça, homenagem merecida de título de cidadão lajano pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Então, nós convidamos a todos, no dia 25 de setembro, mais uma homenagem para uma pessoa que merece. Também quero convidar para o dia 5 de setembro, outra pessoa fantástica, de relevantes serviços prestados à comunidade lajana, o Coronel Alfredo Nogueira, que também receberá o título de cidadão lajano merecidamente. Será no dia 5, então, de setembro. Mais uma vez, eu quero agradecer de coração a presença dos que aqui estão, pedir desculpas, porque às vezes a gente deixa de citar algum nome, mas depois você vai divisa, tipo uma vez que eu vim aqui receber o bispo diocesano, e cheguei, me deu um branco, esqueci do nome dele, e a Marli ficou rindo lá no plenário ainda, e aí quase que me... mais uma vez, senhores e senhoras, esta presidência, a presidência desta casa, agradece a presença de todos e convoca os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 12 de agosto de 2019, às 18 horas, dando por encerrados os trabalhos dessa sessão solene.